Senhor presidente, senhores membros da mesa diretora desta casa, nobres deputados, é uma satisfação muito grande estar aqui para expor uma campanha nacional que o Ministério Público Federal está iniciando oficialmente nesta semana para que se obtenha, por meio de iniciativa popular, algumas alterações que são estruturais no combate à corrupção. O que ocorre? A percepção, senhor presidente, senhores deputados, é a de que nós sempre, no Brasil, historicamente, temos atacado efeitos. Nós temos atacado estruturas conjunturais. E a ideia é que nós comecemos a pensar em mudanças estruturais. Ou seja, para que nós, no futuro, venhamos a coibir repetições sistemáticas e a cada tempo, cíclicas de repressão a efeitos. A ideia do Ministério Público Federal, e com isso conta com a sociedade, que a sociedade ombreie conosco nisso, e aí é sintomático, senhor presidente, senhores deputados, que eu esteja falando numa casa de leis. Esta casa vocaliza e tem vocalizado ao longo do tempo os anseios desta sociedade. Vocalizar adequadamente, fazer voz adequada ao que a sociedade anseia e requer é o papel principal desta casa. Então, para mim, senhor presidente, senhores deputados, é sintomático que eu esteja, então, falando nesta manhã a vossas excelências. A ideia do Ministério Público Federal é a de que nós ataquemos esta questão a partir de 3 grandes eixos: preventivamente, melhor repressão e mais efetividade na nossa finalidade. Basicamente, esses 3 eixos. Ou seja, nós precisamos prevenir comportamentos ilícitos desse jaez, nós precisamos também tratar as mazelas do sistema, e quando eu falo mazelas do sistema, elas são nossas também, do sistema de justiça, porque também não é lógico, não é jurídico, não é justo que um processo demore 10, 15 anos para ser julgado. Não é justo para ninguém, nem para a sociedade que aguarda esse julgamento, e menos ainda para quem está sendo julgado. E isso tem ocorrido por mazelas nossas, porque nós demoramos para julgar, porque o sistema dá uma série de recursos quase infinita, e aí eu preciso dizer que a sociedade vai em pêndulos. É assim que a sociedade funciona. Nós viemos de um regime em que não se podia um monte de coisas. A próxima tendência é abrir-se por demais, e aí nós precisamos fazer aquele movimento de tese, antítese e de síntese. Esse movimento de síntese parece que nós estamos começando a fazer agora. Ou seja, nós precisamos rever o sistema de recursos. Não pode ter tanto recurso assim. Nós precisamos rever o sistema de prescrições. Tem que ser um pouco mais largo. Algumas penas, e aí assim, alguns assuntos são técnicos, mas eu estou numa casa de leis e fico muito à vontade para falar de assuntos técnicos de lei. As penas de corrupção, e aqui eu estou dizendo de peculato, concussão, corrupção ativa, corrupção passiva, aquela inserção de dados falsos do artigo 313 inserido agora, tem penas mínimas de 2 anos. A ideia é passar essas penas mínimas, por exemplo, para 4 anos. Por que isso? Por que de 2 para 4 anos? É que nós temos a cultura de pena mínima do Brasil. A nossa cultura é de pena mínima. E aí, com 2 anos, as corrupções em geral dão substituição de pena, enfim, a pessoa fica ali cumprindo cestas básicas e tal. A ideia, então, é exacerbar essa pena inicial também. É uma das ideias de repressão que nós temos. Algumas ideias de repressão dizem respeito ao enriquecimento sem causa. Hoje, no Brasil, para que vossas excelências tenham a ideia, se nós constatamos que alguém, por exemplo, tem um enriquecimento exacerbado em curto espaço de tempo, se a acusação não conseguir provar exatamente quais foram os atos, nós dizemos, está tudo certo, fique com o seu valor aí, embora eu tenha certeza que no que você ganha oficialmente declarado a Receita, você não poderia ter esse patrimônio, porque eu não consegui provar a razão. A ideia é de que o enriquecimento sem causa, resguardada ampla defesa, resguardado todos os direitos de defesa possível, se no final constatado esse enriquecimento sem causa seja um ato ilícito, seja em si um ato ilícito, que possa convolar em restrição do patrimônio, volta desse patrimônio, e também o ato ilícito apenado em si. Basicamente, assim, pelo tempo, senhor presidente, não gostaria de
pretender, nem teria a pretensão de esgotar quais sejam as medidas. Elas estão num sítio eletrônico 10 medidas contra a corrupção, e a ideia nossa é de que ela venha por iniciativa popular. E que bom que eu estou numa casa de leis e com certeza o que vou falar aqui é mais do conhecimento de Vossas Excelências até do que do meu. Mas qualquer deputado federal poderia iniciar essas leis, é evidente, mas é sintomático nós termos a origem popular dessas medidas. Se nós conseguirmos mobilizar a sociedade brasileira e a sociedade do Espírito Santo, a gente conta com isso a partir do movimento desta casa, se nós conseguirmos mobilizar a sociedade brasileira de que essas mudanças sejam necessárias, de que mudanças sejam necessárias, de que mudanças estruturais sejam necessárias, isso chega ao Congresso Nacional com outra força do que um projeto de lei capitaneado por um parlamentar. Nem estou aqui desmerecendo, é só uma questão de estrutura política mesmo. É evidente que o clamor da sociedade, se chega ao Congresso Nacional, ele chega com outros olhos, com outra força. Essa é a ideia. O que nós esperamos, então? Esta casa é uma instituição de democracia, como disse, de vocalização de anseios populares, e a nossa esperança é que Vossas Excelências sejam multiplicadores disso, nesta casa, para que nós consigamos, então, as adesões necessárias. Há um sítio eletrônico, então, 10 medidas contra a corrupção, mpf.mp.br, 10 medidas contra a corrupção no Google, e a gente acha, o primeiro link que aparece é o da campanha. E aí a nossa intenção, então, é obter 1,5 milhão de assinaturas em todo o Brasil, de acordo com o artigo 62 e parágrafo da Constituição Federal, que fala sobre iniciativa popular, e que nós consigamos, então, esse apoio popular e consigamos levar, então, isso ao Congresso Nacional como um anseio da sociedade, essas mudanças como algo da sociedade. Se nós conseguirmos isso, nós não temos dúvida de que vai haver uma legitimidade a partir dessa estrutura social para que as mudanças sejam feitas. São iniciativas populares. A gente sabe como isso funciona. Para usar um jargão aqui bastante, enfim, corriqueiro aqui, o dono da bola é o legislador, e nós não temos absolutamente dúvida nenhuma disso. Mas se nós conseguirmos levar isso, o legislador há de dar o adequado andamento, fazer as adequações que entender necessárias, do processo legislativo, evidentemente isso. Mas a percepção nossa, senhor presidente e senhores deputados, é de que isso vai ser adequadamente compreendido. O Ministério Público Federal conta com Vossas Excelências como multiplicadores dessa ideia neste âmbito. Repito ainda uma vez, a exaustão, como vocalizadores do anseio popular que Vossas Excelências são. Senhor presidente, eram essas as rápidas considerações que tinha a fazer. Aquele tempo que está ali é o meu tempo ou não? Puxa vida, que bom. Então, posso entrar nos detalhes, então. Que bom, puxa vida. São várias as alterações, várias mesmo. Algumas cuidam, e eu falei das nossas mazelas. Nós temos mazelas muitas. O nosso sistema demora para decidir, eu disse. Mas quando decide também, nós temos uma lei, por exemplo, para que Vossas Excelências tenham a ideia, de prescrições muito curtas. Então, quando decide a condenação transita em julgado, nós temos no final uma perda do objeto do direito de punir, porque demoramos muito para julgar e o prazo de prescrição é muito curto. Aumentar esse prazo de prescrição também é de rigor, aumentar esses prazos de prescrição também são de rigor. E aí, senhor presidente, essas medidas são necessárias e nós pretendemos que elas caminhem para a frente. Também em prevenção nós temos a possibilidade, por exemplo, de que as pessoas tenham a percepção da corrupção um pouco mais forte do que nós temos hoje. Nós temos uma percepção pequena de corrupção. As pessoas convivem com a corrupção hoje no Brasil de forma mais ou menos tranquila, e infelizmente. A ideia é de que nós tenhamos um feeling, um ouvido mais atento, para que as pessoas não convivam, como nós temos até hoje na nossa história, com a corrupção, e assim possamos dar sequência nisso. Senhor presidente, essas eram as ideias, eu fico aberto aí a eventuais interpelações de Vossas Excelências, e o Ministério Público Federal está aberto a que Vossas Excelências dirijam ponderações e principalmente, segundo esperamos, o apoio a esta campanha, que é uma campanha evidentemente apartidária, apolítica e pretende-se exitosa socialmente. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores deputados.
Agradecendo a presença do Dr. Hercias Rodrigues dos Souza, informamos que eu e o deputado Enivaldo dos Anjos já assinamos e a lista está aberta para aqueles que desejarem dar o apoio à Procuradoria-Geral da República com uma mensagem muito importante de um projeto a ser apresentado no Congresso Nacional de combate à corrupção. Parabéns, doutor Hercias, e muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Eu aqui cometi uma injustiça que eu preciso reparar a tempo e modo. Nesta casa, nós contamos, então, com a iniciativa do deputado Enivaldo dos Anjos, que prontamente não só subscreveu, mas colocou-se à disposição. E o senhor presidente, que nos recebeu e pôs essa casa, na medida das suas atribuições, à disposição para que nós falássemos. Devo esse agradecimento especificamente ao senhor presidente e ao nobre deputado Enivaldo dos Anjos. Capitanearam essa iniciativa e o Ministério Público Federal é grato aos senhores pela iniciativa. Parabéns pela explanação. Eu já tinha visto pela internet essa iniciativa. Quando se fala de iniciativa popular que tem que colher assinaturas, né, para o apoio, isso já foi formalizado ou tem que se iniciar esse processo de colhimento de assinaturas? Deputado, já está aqui no plenário e vai procurar, Vossa Excelência, já está procurando aí para assinatura. Já deixou a lista com a gente aí. Tá bom, obrigado. Já está, senhor deputado. E o que nós contamos é com o efeito até multiplicador de Vossas Excelências, porque a assinatura de Vossas Excelências tem um peso relativo grande, dada a representatividade que os senhores carregam nesta casa, mas que sejam efeitos multiplicadores e nas suas bases, na medida em que entenderem adequadas as medidas, possam ser replicadores disso e capitanearem, por sua vez, essas colheitas de assinatura, e nós estamos à disposição de Vossas Excelências, se bases representativas da sociedade civil entenderem adequadas, nós estamos à disposição para comparecer e falar também. Obrigado.